Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá, caros amigos, estamos de volta com mais uma videoaula. E hoje a gente vai estar trabalhando um pouco sobre o CEFI. Mas, antes da gente falar propriamente dito do CEFI, vamos relembrar de alguns fatos, né, ao qual derivou essa ferramenta que é adotada pelo governo do estado da Bahia para fazer o controle ambiental no estado, né? O CEFI foi instituído em 2012 a partir do novo Código Florestal, né? A Lei 12.651 de 2012, que tem como finalidade a atualização do Código Florestal brasileiro. E dentro dessas regras do novo Código Florestal, do objetivo, né, que é de reunir informações ambientais do país, do território como um todo, para a partir daí auxiliar no planejamento, na organização e também no monitoramento, né? Que a gente sabe que os meios naturais precisam ser preservados e todos esses fatores têm limites, né? O Código Florestal brasileiro instituiu mecanismo, né, de controle. Então, alguma das regras principais é a questão da reserva legal. Nossa região aqui, o nosso bioma, é 20% da área da propriedade ser colocada como reserva legal, e as áreas de preservação permanente, né? Que são áreas de preservação permanente? Os corpos d'água, rios, topos de morro. Então essas são áreas que mais susceptíveis, né? São áreas mais frágeis e que precisam de uma proteção. Então a gente vai falar um pouco sobre o CEFI. Ele é uma ferramenta utilizada apenas aqui na Bahia. Então ele é o equivalente ao CAR, que é utilizado na esfera nacional, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Porém, a plataforma que utilizamos no portal CEA para confeccionar o CEFI, ao final, quando salvamos, esses sistemas são interligados, ou seja, esses sistemas se comunicam e vai ser gerado o CAR, né, o Cadastro Ambiental. Então, quem realizar o CEFI já está em acordo com a regra nacional do CAR. E quais são os passos para a gente realizar esse CEFI? O que é que a gente precisa do agricultor? Quais as informações a gente precisa reunir e quais os procedimentos, né? Então, a primeira coisa a gente precisa verificar a documentação do produtor, toda essa documentação, ver se ele é proprietário ou é justo possuidor. Então, a gente vai ter que conferir essa documentação, porque já pode ser caracterizado como passivo. Se ele for proprietário, não é um passivo documental, mas se ele for justo possuidor, já é um passivo documental. Posterior à coleta de dados, de pontos na propriedade, então dados georreferenciais, esses dados serão trabalhados, serão processados em programas de georreferenciamento, que no caso aqui, na continuidade das nossas aulas, estaremos utilizando o QGIS, é uma ferramenta gratuita que está disponível. Então é uma ferramenta bastante completa e que nos dá subsídio para confeccionar o CEFI. Então, a partir dessa ferramenta, a gente vai gerar as poligonais, essas poligonais individuais para cada situação. Então, vai ter a poligonal da APP, área de reserva legal, área produtiva, as poligonais da área produtiva, ou seja, da área econômica que tem atividade agrícola. Então, toda essa área que é utilizada para a produção, ela tem que ser informada no sistema, inclusive se tem corpos d'água ou se tem poços artesianos dentro da propriedade, tem que ser informado. O CEFI, ele é de obrigatoriedade de toda a propriedade rural, independe do tamanho da propriedade. Então, se a propriedade é física ou jurídica, o CEFI ele tem que ser realizado, já que é uma ferramenta de controle e monitoramento e que auxilia no planejamento ambiental, assim como das propriedades. Então, ela segue a normativa do Código Florestal
e todas as propriedades, independente do tamanho, têm que cumprir essa normativa e realizar o CEFI. E dentro de todas essas questões, quais as vantagens que os agricultores têm em estar executando o CEFI, em estar regulamentado, em estar seguindo a legislação, né? A primeira coisa não estar à margem da lei. Então, isso eu acho que deve ser preconizado por todos, né? Cumprir as regras. Então, isso é a primeira questão. Porém, tem outras implicações e outras vantagens, né? Vai auxiliar na preservação ambiental, que é um ganho social, é um ganho coletivo, todo mundo ganha a partir do momento que tem preservação. Vai auxiliar no planejamento regional, assim como na propriedade do agricultor. E também, se a gente pensar em a questão do crédito para investimento na agricultura, nos dias atuais sempre será demandado a regularização ambiental. Então, aquele agricultor que não tenha o CEFI hoje, ele está restrito a acessar linhas de crédito. Então, é essencial que ele esteja regularizado. Então, como eu mencionei no início, a minha fala seria bem curta, basicamente para estar demonstrando ou trazendo algumas informações básicas do que é o CEFI, de onde derivou, né, que vem lá do novo Código Florestal Brasileiro, que está assim, mais utilizado esse termo, e Jacques vai estar dando seguimento com as etapas para que se construa o CEFI, né? Então, são etapas bem simples e definidas que vocês vão perceber ao longo. A gente vai estar colocando como 3 passos para que se tenha o CEFI, né? Então, o primeiro passo é a questão do levantamento de dados no campo, então a coleta de pontos, né, georreferenciados. Então, a gente vai utilizar um receptor GPS para estar utilizando, ou para estar fazendo essa etapa. Posterior, esses dados serão analisados, serão processados dentro de um sistema de GEL, e no caso a gente estará utilizando o QGIS. Então é uma ferramenta gratuita e qualquer um pode estar utilizando, é uma ferramenta intuitiva, então eu acredito que quem se dedicar um pouco não terá tanta dificuldade. E o terceiro passo é o lançamento propriamente dito dos dados, né, que foram coletados, processados, analisados, e será lançado no portal CEA, que é uma plataforma digital que faz o controle dessas informações. Então, a partir de agora, a Jackson vai executar essas próximas etapas e dar continuidade, e vocês vão perceber que é muito fácil. Valeu! Sou Jackson Lima, técnico em agropecuária da Coopera, e hoje nós vamos fazer uma atividadezinha, um videozinho sobre coleta de pontos para lançamento no CEFI. E a primeira coisa que devemos nos atentar quando chegamos na propriedade é se o dono da terra, né, o proprietário da terra está, e também os documentos. Nos documentos, né, os documentos da propriedade, nós vamos nos atentar à questão de realmente que tipo de documento é e quais são os vendedores, data, que isso que vai pedir lá na hora da gente estar fazendo o lançamento do CEFI, tá ok? Valeu. Depois de termos avaliado que tipo de documento é, documento de posse da propriedade, nós vamos fazer a coleta de pontos com o nosso aparelho GPS e nós vamos percorrer em torno da propriedade e nos cantos onde faz curva, pegar todos os pontos necessários. Quanto mais pontos a gente pegar, melhor. É interessante que ao iniciarmos nossa coleta de pontos, a gente tem em mãos o papel e caneta para a gente fazer um croquisinho, um pequeno croquis da propriedade. Isso vai facilitar o nosso andamento, nosso desenvolvimento, certo? O nosso desenvolvimento do projeto mais rápido, e também auxilia justamente quando a gente faz mais de uma coleta de pontos por dia, ou seja, a gente faz mais de uma propriedade por dia. Então isso vai nos ajudar bastante, certo? Então nós vamos percorrer toda a propriedade em torno dela, verificar
se a propriedade também tem área de reserva, se tem APP e se tem outro tipo de vegetação. Por quê? Porque o CEFI, né, ele foi institucionado pelo novo Código Florestal Brasileiro, que diz que todo agricultor, todo produtor tem que ter dentro da sua propriedade 20% dela de mata ou de reserva nativa, né? Então, se o produtor ele não tem uma reserva, não tem uma mata ciliar já institucionada, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, junto com o produtor, verificar uma área, né? Uma área para que ele possa estar fazendo o reflorestamento, a recomposição dessa mata, né? Que ele vai ter um período, né? Ele pode ter até 20 anos para fazer essa recomposição. E como é um incomum acordo, né? Quando o produtor não tem essa reserva, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar uma área que seja boa para fazer a recomposição, que seja boa para o produtor, né, que não fique no centro da propriedade muitas vezes, que seja não uma área tão produtiva, né? Vamos verificar também se os vizinhos já não têm uma mata ciliar, porque se ele tiver, nós vamos ter que fazer perto dessa mata por causa dos corredores ecológicos, que isso vai facilitar o trânsito de animais. Devemos nos atentar também se na propriedade que estamos fazendo a coleta de pontos, se não tem área de preservação permanente, a famosa APP, né? E se tiver APP, nós devemos preservá-la, como também diz no novo Código Florestal Brasileiro. A depender, certo? A depender do tipo de APP, se ela vai ser vereda, se ela vai ser rio, se ela vai ser morro, né, numa inclinação de 40 graus, se ela vai ser poço, nascente, a depender de cada peculiaridade, né, que nós fomos enfrentar e nós fomos encontrar da APP, um tipo de recomposição de vegetação, como eu posso dizer assim, um percentual de vegetação, essa nascente, ou essa APP, melhor dizendo, ela tem que estar reflorestada, tá ok? Então assim, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre os percentuais de reflorestamento, certo? E assim, nós devemos, como eu falei, percorrer todo o entorno da propriedade e verificar as possíveis também áreas de reserva. Como aqui, nessa propriedade, ele já tem a área de reserva dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A área de reserva é aquela lá em cima. Então nós vamos percorrer todo o entorno dela, certo? Georreferenciar ela toda, para lá no sistema a gente identificar essa área de reserva e deixar os percentuais exigidos por lei. Então, pessoal, estamos percorrendo dentro da área de vegetação nativa. Como vocês podem ver, a gente pode encontrar vários tipos de adversidades ao nosso caminho. Então é essencial que nós temos nosso guia, né? O dono da propriedade esteja conosco, justamente para sabermos os rumos, as cercas, as curvas, todo o processo, né? Então a gente deve se atentar a muitos fatores de adversidades, como bicho, alguma planta que venha fazer com que nosso corpo tenha uma reação alérgica, certo? Então assim, é um processo demorado a coleta de pontos, porque justamente a gente pode encontrar todos e quaisquer tipos de fatores adversos. Estamos terminando aqui de coletar os pontos na propriedade. Lembrando que eu usei o aparelho GPS, certo? Mas tem muitas pessoas que realizam esse serviço e utilizam
e aplicativos de celulares, certo? Pode utilizar, desde que a pessoa tenha uma paciência, né? Porque o GPS ele tem uma precisão maior do que o próprio aparelho celular e utiliza desses aplicativos, tá bom? Então, na outra aula a gente vai falar um pouquinho sobre como está fazendo o croquis da propriedade no QGIS. A gente vai estar explicando algumas funções do QGIS e também a gente vai ensinar a fazer o lançamento, a lançar os dados no sistema CEA, né, que a gente vai fazer o próprio CEFI. Na Bahia é o Cadastro Estadual do Florestal de Imóveis Rurais. No Brasil é conhecido como CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tá ok? Abraço. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.